O que acontece depois da morte? Uma reflexão à luz da Bíblia. A morte, esse mistério que assombra e intriga a humanidade desde o princípio, é para muitos o fim inevitável, mas para aqueles que creem nas Escrituras, é apenas o início de uma nova jornada. A Bíblia, como um farol em meio à escuridão, ilumina nosso entendimento sobre o que nos espera além do véu da mortalidade. Imagine a história de Lázaro, aquele que foi amigo próximo de Jesus e cuja vida foi marcada por um milagre inesquecível. Lázaro havia morrido. Sua família chorava inconsolavelmente e os amigos estavam imersos na tristeza. 4 dias haviam se passado e o sepulcro guardava o que parecia ser o ponto final de sua história. Mas Jesus, ao chegar, disse algo extraordinário. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Essas palavras carregam uma verdade eterna. Para Deus, a morte não é o fim, é uma transição. Quando Jesus ordenou, Lázaro, vem para fora, a morte foi vencida pela palavra do Criador. Esse relato não só revelou o poder de Cristo, mas também simbolizou a esperança que todo crente carrega, a certeza de que a morte não tem a última palavra, a promessa de vida eterna. A Bíblia nos ensina que há 2 caminhos após a morte. O primeiro é a vida eterna ao lado de Deus, prometida àqueles que aceitam seu Filho como Salvador. Em Apocalipse 21:4 está escrito: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa promessa é o consolo dos fiéis. É o lembrete de que, ao cruzarmos o limite deste mundo, seremos recebidos em um lugar de paz, alegria e comunhão eterna com o Criador. Por outro lado, a Bíblia fala de um destino distante de Deus para aqueles que rejeitam seu amor. Essa separação é descrita como um lugar de sofrimento, mas também como um chamado urgente para refletirmos sobre nossas escolhas enquanto ainda temos tempo. O destino da alma. Quando a morte chega, o corpo físico volta ao pó, como Deus declarou em Gênesis 3:21. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Mas a alma, essa essência que nos conecta ao divino, segue para o julgamento de Deus. Em Hebreus 9:27 está escrito: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O juízo de Deus não é um tribunal humano. É perfeito e justo. Aqueles que se entregaram a Cristo são recebidos na eternidade como filhos amados. Não por mérito próprio, mas pela graça alcançada na cruz. É a cruz que transforma o medo da morte na doce expectativa de um reencontro com o Pai. Um chamado à reflexão. Pense na vida como uma estrada. Cada escolha que fazemos, cada ato de amor ou de rejeição ao próximo, pavimenta o caminho que seguimos. E a Bíblia nos convida a escolher o caminho da vida, aquele que conduz à eternidade com Deus. A morte de Jesus na cruz é o maior testemunho do amor divino pela humanidade. Ele morreu para que, ao crermos nele, pudéssemos viver para sempre. A sua ressurreição é a prova de que a morte foi vencida e que há esperança para todos que creem. Um testemunho de esperança. Certa vez, ouvi a história de uma mulher idosa, uma fiel serva de Deus, que ao se despedir deste mundo, disse com serenidade: Eu não estou partindo, estou indo para casa. Suas palavras ecoam a verdade bíblica. A nossa cidadania não está aqui, mas no céu. Filipenses 3:20. Ela sabia que, ao fechar os olhos para este mundo, os abriria para contemplar a face do Salvador. E você? Como tem vivido sua vida? Se hoje fosse o dia do seu encontro com Deus, estaria pronto? A Bíblia não nos promete que entenderemos todos os mistérios da morte, mas nos dá a certeza de que, em Cristo, não precisamos temê-la. Conclusão. Que essa mensagem seja um convite para você buscar mais profundamente a Deus. A morte não é o fim, é o início de algo maior e eterno. Como Lázaro, que ouviu a voz de Jesus o chamando para fora do túmulo, um dia todos nós ouviremos a voz do Mestre nos chamando para o nosso verdadeiro lar. Prepare-se, viva cada dia com propósito, ame, perdoe e confie na promessa de que em Cristo a morte não é um adeus, mas um até logo.